Aula de hoje, mais uma vez, a chave. A chave do reino de Deus. E uma delas que nós vamos falar é a chave de ligar e desligar. Eu sei que muitos de vocês sabem como é que funciona, né? Aí atrás de nós também, aqui atrás de mim, tem um interruptor. E naquele interruptor, ele é conhecido como chave de ligar e chave de desligar. Então, isso é o que é um interruptor. Então, quando a gente vai e aciona ele para cima, ele liga, acionou ele para baixo, ele desliga. Isso é uma chave de ligar e desligar, uma chave simples. Não tem mistério. Se ela está em pé, ela está ligada, se ela está deitada, está desligada. Essa é a chave, né? Abre para mim sua Bíblia, por favor, em Mateus, capítulo 16. Eu quero aprender um negócio aqui com vocês hoje. Mateus, capítulo 16. Eu trago alguns textos para a gente estudar, e são textos que às vezes até conflitam um pouquinho com questões religiosas. E eu vou explicar para vocês por quê. Porque muitas vezes a religião foi estruturada em cima de pensamentos humanos. Eu digo religião. Não estou falando questão da Bíblia, não. Então, às vezes, uma denominação, ela estabeleceu uma coisa num princípio, uma outra estabeleceu na outra. E aí a religião trabalha em cima disso. E o que eu vou falar com vocês aqui hoje vem da religião católica apostólica romana, que tem uma participação nesse texto. Tá? Mateus capítulo 16, quem abriu para mim aí, por gentileza? Nós vamos pensar só no versículo 19, mas eu quero ler todo o versículo, por gentileza. Lê do 13 para frente. Quem pode ler? Eu posso ler. Por favor. Meu Deus. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que é o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Então Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus vivo. O Filho do Deus vivo. Jesus disse: que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado no céu. E o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Ótimo, obrigado. Eu gosto de ler a Bíblia do jeito que o Anderson leu. Pausado, devagar, respeitando os pontos, as vírgulas, porque fica muito gostoso de entender, fica muito gostoso da gente dirimir isso. Então, eu vou começar de trás para frente. Eu vou começar do versículo 19. Olha só. Jesus respondeu para Pedro assim, ó: eu lhe darei as chaves do reino dos céus. Diga comigo, as chaves. As chaves. Você percebeu que está no plural? Uhum. Qual que é a diferença disso? Quando a gente estuda a Bíblia, a gente estuda para aprofundar. Se ele tivesse falado a chave, ele estava falando de uma única chave. Mas aqui ele colocou no plural. E ele está dizendo que são as chaves. Isso significa que são mais chaves. E a gente já tem aprendido algumas chaves nesses dias, nessas semanas passadas.
Agora, olha só que interessante. Qual que é a função das chaves que ele está ensinando aí agora? Porque cada chave tem uma função. E qual que é a função dessa chave que ele está ensinando para nós? Chave para fazer o quê? Do reino dos céus? Isso, mas essa chave é para que é? Para ligar e desligar. Para ligar e para desligar. Olha que poder, olha que autoridade que ele está entregando na nossa mão. Ele está dando para mim, ele está dando para a Sônia, ele está dando para o Márcio, ele está dando para a Marilene, para cada um de nós, ele está dando um poder sobrenatural aonde? Na No terra reino dos ou no céus. céu? Não, no reino dos céus. Olha o poder que ele está dando para você. Qual que é Na o poder? terra. Na terra. Olha o poder. Ele está dizendo assim, ó, eu estou te dando um poder aqui, Sônia. Pega esse poder, olha o poder. Poder de quê, Jesus? O poder de ligar na terra. E isso ser o quê? Ligado no céu. No céu. Poder de ligar. Olha que coisa poderosa. Ele está nos dando o poder de desligar. Aquilo que você desligar na terra, também é desligado nos Céu. céus. Preste muita atenção nesse meu exercício da minha mão. Olha, ligar na terra, liga no céu. Desligar na terra, desliga nos céus. Esse poder é poderosíssimo. Muita gente lê esse texto aqui e pensa assim, Paulo, esse poder foi dado somente para Pedro. Porque é Pedro que está conversando com Jesus. Alguém já ouviu falar isso? Não. Por isso que a Igreja Apostólica Católica Romana tem a imagem de São Pedro como sendo um chaveiro. Normalmente, quando você vê uma imagem, São Pedro está com várias chaves penduradas no cinturão dele. Alguém já viu essas fotos, essas imagens? Já. São Pedro representa o chaveiro por causa deste versículo. Só que a Igreja Católica Apostólica Romana não teve entendimento que isso aqui é uma chave espiritual. Não é uma chave física, como passa a imagem para nós. E o momento em que faz o desenho da imagem de São Pedro com as chaves na mão, significa que as chaves é dele. Então, o Paulo não tem acesso, a Sônia não tem acesso, o Márcio não tem acesso, o Renilton não tem acesso. Quem entende o que eu estou falando? No momento em que cria essa imagem rouba de nós o nosso acesso. Rouba de nós a nossa autorização. Então, quer dizer que quem tem a chave é São Pedro? E eu tenho o quê? Não tem nada. Muito pelo contrário. Então, São Pedro tem as chaves. E essas chaves, que são para ligar e desligar, não foram dadas para Pedro especificamente. Elas foram dadas para quem? É nós. Vocês falaram para nós tão desacreditado que eu não acredito, não. Para mim, para mim. Essas chaves aqui, elas foram dadas para a igreja. Essas chaves foram dadas para a igreja. Deixa eu voltar no versículo 18. Também, Jesus falou assim, também eu digo que você é Pedro. Pedro. O nome de Pedro, na verdade, o nome dele é Simão Barjonas. A palavra bar, em hebraico, significa filho. Filho, ok? A palavra Simão é Pedro, que significa pedra. Então, a palavra Simão, o nome dele é Simão Barjonas, o nome dele é Simão, o filho de Jonas. Lembra lá na cidade que você morou, lá no Brasil, no interior? Acho que todo mundo aqui é do interior.
Lá falava assim, eu vou falar com o Tiãozinho, o filho do São João. Eu vou lá no Zezinho, filho do São Antônio. Vocês lembram desse trem, não? Aham. Nós sempre nos referimos às pessoas como filho de alguém. E no hebraico, a palavra que se refere filho é bar or ben. Ben, B-E-N. Então, o filho significa isso. Se você for pesquisar todos os países, se você for pesquisar todas as culturas, existem expressões que se referem a filhos. Aqui nos Estados Unidos, como é que a gente fala a palavra filho? Son. Son. S-O-N. Ok? Então, quando você fala assim, o Anderson, olha aí, olha o exemplo que eu estou dando. O que é que eu estou dizendo? Filho. Wonderful. Beautiful, não, rapaz, para com isso. Wonderful. Wonderful. O Anderson quer dizer que é o Wonder, filho, entende? Então, por exemplo, todas as palavras que você conhece, Richardson, é o filho do Richard. Tá claro para vocês ou não? Tá. Johnson. What's your name? My name is Johnson. Ele é filho do John. Então, o Anderson é filho do Wonder. E o Wonder, em inglês, né, com a palavra O, né? Wonder é maravilha, realmente. Tá certo, o Anderson. Né? Então, assim, nos Estados Unidos, a palavra son, que vem no final do nome, né? Wilkerson, é o filho do Wilker. Então, a palavra son é incorporada no nome. No hebraico, é o, como eu acabei de falar para vocês, é o Ben, né? Ou Bar, que são as duas palavras usadas para filho. Então, Simão Bar Jonas é filho de Jonas. Aqui no Brasil, como é que a gente usa a expressão filho? É filho. Qual é o seu nome? Paulo César Pereira de Abreu, filho. Não é assim? Uhum. Tem um filho, tem um neto. Eu queria muito que as minhas filhas tivessem um filho e fosse homem, elas colocassem o nome dele de Paulo Neto. Paulo Neto, legal. Então, olha só que interessante. Aqui, agora, no texto bíblico, diz o seguinte, que o nome, Jesus fala para ele, eu vejo que você é Pedro, porque a palavra Simão traz para o significado de Pedro, e sobre esta pedra, agora vem um jogo de palavras do aramaico, que Jesus usou, Pedro e pedra. Esse jogo de palavras do aramaico é uma coisa bem interessante. Não é que Pedro é a pedra fundamental da igreja, mas é que a pedra que Jesus está falando ali é a revelação que Pedro teve. Quando você vai construir um prédio, eu não sei vocês aqui, as mulheres, mas os homens devem saber disso, quando se vai construir um prédio, sempre se lança uma pedra fundamental, uma pedra principal. Jesus fala isso, uma pedra angular. Quando se vai construir um prédio, se lança uma pedra. Essa pedra, ela tem um significado de ser a fundação mestra da construção. O texto que nós lemos aqui agora, Jesus fala assim, ó, quem que dizem que eu sou? Aí alguém fala assim, uns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Elias, outros dizem que você é algum dos profetas, outros dizem que você é Eliseu. Aí Jesus parou e falou assim, ok, eles falam tudo isso. Mas eu estou mais preocupado aqui agora com vocês. Vocês, meus discípulos. Quem que vocês acham que eu sou? Olha que poder. É exatamente aqui nessa hora, no versículo 16, que Pedro responde o quê? Tu és o? Cristo. Cristo, o Filho do Deus vivo. Esta revelação de Pedro, que é a pedra da construção da igreja. Anota isso, vou te dar tempo para você anotar. Gente, para quem não sabe, não está acompanhando aí, mas o nosso querido Regis está dirigindo, mas já colocou 3 textos para nós lá do lado. Não sei como é que ele está fazendo isso não, mas
já colocou os textos ali, ele é forte. Então, olha só que interessante. Agora eu estou voltando a pé. E essa barba tá bonita, hein? Então, vamos lá, olha só. Essa expressão, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, essa expressão é que é a pedra. Ela é a revelação. Escreve ela para nós, por favor, Regis. A expressão, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, ela que é a pedra, ela que é a revelação. Revelação de quê? Revelação de construção de base da igreja. Erroneamente, alguns filósofos romanos, infelizmente, dizem que a base da igreja é Pedro, tanto que transformaram Pedro como sendo o primeiro papa da igreja por causa desse texto. Mas não tem nenhum fundamento para isso. É só estudar o texto dentro do contexto que você vai enxergar o que realmente é essa revelação. Então, Jesus falou para ele, olha, bem-aventurado você é Simão Barjonas. Olha como é que Jesus agora chama ele pelo nome próprio. Simão, filho de Jonas. Bem-aventurado Simão, filho de Jonas. Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque não foi nem carne nem sangue quem te revelou isso, mas foi o meu Pai que está nos céus. Então agora Simão Barjonas, que é o nome de nascimento dele, do Pedro, Jesus chama ele pelo próprio nome. Então Simão Barjonas, quem te revelou isso aqui agora foi o Espírito Santo. Então eu te digo que você é Pedro. Por que Jesus usou a expressão Pedro? Porque ele queria exatamente estabelecer a expressão pedra, a base da revelação. Quem está entendendo, diga eu. Ótimo. Por que é importante você entender isso? Porque essa base da revelação de quem é Jesus, que é a base da revelação que quem tem a chave. Entendeu? Uhum. Eu vou devagarzinho. Essa revelação que Pedro deu foi o que Jesus falou logo em seguida. Eu darei as chaves do reino dos céus. Eu darei as chaves dos reinos dos céus, as chaves que você vai poder ligar e desligar. Você quem? Quem tem a revelação de que Cristo, ele é o quê? O Filho do Deus vivo e ele é a base da igreja. Então, essa revelação não é somente de Pedro, ou a chave foi dada somente para Pedro. Ela foi dada para nós. Por que eu quero bater tanto nessa tecla? Olha para mim, vocês que estão aqui ao vivo e a cores, que eu estou falando ver o rostinho de vocês. Só das duas ladies, por enquanto. É que nos ensinaram uma teologia errada e nós passamos muitos anos acreditando nessas coisas erradas. Qual é o problema de acreditar em coisas erradas? É que você vai praticar o quê? Errado. Errado. Como eu passei a vida inteira vendo a imagem de São Pedro, barbudo, uma barba branca, cheio de chave pendurada do lado dele, e que ele é o porteiro do céu, eu passei a vida inteira acreditando que São Pedro é que tem as chaves. E eu não tenho chave nenhuma. Agora, qual que é o problema disso? Fala, Marilene. Qual que é o problema de eu passar a vida inteira acreditando que eu não tenho a chave, quem tem a chave é o Pedro? Difícil, né? Eu nunca vou abrir nenhuma porta. Exatamente, Eunice. É você que está no Moto G8. Ah, peguei. Então, olha só. Se eu não tenho a chave, eu não tenho a capacidade de abrir nenhuma porta. Quem tem que abrir é Pedro. Então, eu tenho que pedir para quem? Para Pedro. Ô, Pedrão, abre essa porta para mim, Pedrão. Eu não tenho a chave. Ô, Pedrão, estou precisando de um emprego. Arruma um emprego para mim, Pedrão. Ô, Pedrão, estou precisando da namorada. Arruma uma namorada para mim, Pedrão. Eu não tenho a chave. Quando eu não tenho a chave, eu tenho que pedir para quem tem. Agora, isso é um ledo engano. Porque a chave foi dada para a igreja. Como é que eu garanto isso para você que foi dado para a igreja? Além de eu ter te explicado esse texto, que ficou totalmente claro para você, eu quero te dar mais um texto. Abre a sua Bíblia em Mateus 18.
Mateus 18 agora, Jesus está ensinando uma outra coisa. Jesus está ensinando sobre o perdão. Começa no versículo 16. No 15, na verdade. Pode ler aí, Sônia? Mateus 18. Mateus capítulo 18, versículo 15. O que está dizendo aí? Sônia? Eu, Você, filha. se teu irmão pecar contra ti, vai arguído entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. 16. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. Continua? Peraí. E, se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentil e publicano. Agora vem. Ele está falando de perdão, tá certo? Ele está falando de 2 irmãos ter problema na igreja. Se o seu irmão fez um problema com você, você vai lá, fala com ele, ô fulano, você tem problema comigo, você me perdoa, tá tudo certo? Tá tudo certo, deu certo. Não, se ele não te ouviu, pega 2 testemunhas. Ô fulano, ó, eu tive um problema com o ciclano aqui, eu vim falar com ele, não quis me ouvir, 2 testemunhas. Agora, se ele também não quiser atender as 2 testemunhas, fala para a igreja inteira, irmãos, eu tive um problema com o irmão, fulano de tal, ele não quis me atender, tá certo? Tem aqui as 2 testemunhas que falaram comigo e não quis me atender. Então, conta para a igreja. Gente, uma vida cristã não é fácil, não. Hoje em dia, nós vivemos uma vida de muita... Ser cristão, como Jesus fala, é isso aqui, ó, expor publicamente. Aí, olha só o que ele ensina no versículo 18. Leia para mim o versículo 18. Em verdade vos digo que tudo o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Pronto. Ele usou o mesmo versículo aqui Não sabia. que ele usou lá atrás, falando com Pedro e com os discípulos. Lá atrás, ele estava falando sobre uma revelação. Lá atrás, ele estava falando da revelação dele ser o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Senhor do universo, o nosso grande Yahvé. Lá atrás, ele estava falando exatamente disso. E lá atrás, ele falou, poxa, essa revelação, quem tem essa revelação que eu sou Cristo, esse cara tem a chave do reino dos céus. Esse cara tem a chave. Escute o que eu vou te falar. Eu sei que você é crente, ou talvez você não seja crente. Eu sei que você é batizado, talvez você não seja batizado. Eu sei que você ama Deus. Eu sei que você tem um coração assim desejoso por Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa. Enquanto você não tiver a revelação que Jesus Cristo é o Filho de Deus vivo, é o Senhor da igreja, dos céus, do reino dos céus, você não consegue ativar a chave que liga e a chave que desliga. A chave que liga e a chave que desliga não era para Pedro apenas. A chave que liga e que desliga, ela é uma chave que é dada para quem tem o quê? Revelação? A revelação de que Jesus Cristo é o Senhor. Não adianta o cara estar na igreja, não adianta a mulher ser da igreja A, B, C ou D, igreja evangélica, igreja católica, igreja, whatever que seja igreja, não adianta. Porque essa revelação ele foi dada para a pessoa, essa chave foi dada para a pessoa que tem a revelação. Então, se eu quero ter a chave que liga e desliga, no meu espírito, eu preciso ter a revelação quem é Jesus Cristo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que Jesus Cristo está preocupado em saber o que você pensa a respeito dele? Sim ou não?
Vou perguntar. Você acha que Jesus Cristo está interessado em saber o que você pensa a respeito dele? Quem ele é? Sim, acho que sim. Por que sim, Sônia? Porque senão ele não teria dado a chave para Pedro. Porque Pedro falou, como que é? Pedro disse, tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. Exatamente. Ele está interessado, ele está tão interessado em saber o que você pensa que ele é para você, que ele perguntou lá atrás. O que as pessoas aí dizem quem eu sou? Ele está interessado em saber. Alguns acham que você é um profeta. Outros acham que você é o Elias. Outros pensam que você é um curandeiro. Alguns pensam que você é mágico. Lembra disso? Ele fez essa pesquisa. Ele está interessado em pesquisa, sim. E aí ele pergunta, ok, a opinião dele está lá. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Quem que vocês acham que eu sou? Deixa eu dar uma... posso descer um pouquinho mais? Qual que é o último capítulo da Bíblia? O último livro da Bíblia. Apocalipse. Do Velho Testamento, desculpa. Do Velho Testamento. Qual que é o último livro do Velho Testamento? Malaquias. Malaquias. Abre lá em Malaquias. O último capítulo qual é? Capítulo 4. Abre lá em Malaquias, capítulo 4. Olha que coisa poderosa. Oxe. Preste atenção. Achou aí? Sim, Malaquias, capítulo 4? Sim. sim. Malaquias, capítulo 4, é o último livro da Bíblia do Velho Testamento. Quando houve essa escrita de Malaquias, dizem os historiadores que houve um silêncio de Deus na terra por 400 anos. Silêncio. Deus não falava mais através dos profetas, de Malaquias até João Batista. Qual que é o último versículo do Velho Testamento? Versículo? É. 6. Versículo- O É, 6, ele converteu. o 6 está ligado com o 5. Leia o 5 e o 6. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Olha que coisa poderosa. O Velho Testamento termina com uma promessa que Deus vai mandar de volta o espírito do profeta Elias. As pessoas, então, que viveram naquela época de Jesus, eles estavam aguardando que quem viesse? Elias. Oh, Oh, yes. Só que Elias já tinha vindo no espírito profético de João Batista. João Batista veio trazendo... O que João Batista pregava? Arrependimento e conversão. uhum. E batizava nas águas. Então, João Batista, ele pregava a conversão do coração do pai aos filhos, dos filhos ao pai. Arrependimento. E aí, tem a pregação que diz que Jesus fala assim, então, quem que eu sou? As pessoas falam assim, uns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Elias, outros pensam que você é Isaías, outros pensam que você é outro profeta. Aí Jesus fala, mas vocês, eu quero saber que vocês digam para mim, quem que eu sou? Feche seus olhos agora que eu quero fazer um exercício com vocês, todos vocês. Se você está dirigindo, não feche os olhos, pelo amor de Deus. Aciona esse carro aí, depois você fecha os olhos. Então vamos lá, feche os olhos agora, rapidinho. O exercício é muito simples. Eu quero que você se imagine agora sentado num sofá.
Um sofá de um lugar. Um lugar. Um sofá bonito. Escolhe a cor desse sofá que você quer sentar. Escolhe a cor. Pronto. Você está sentado nesse sofá agora. Beleza? E, de repente, você olha assim, na sua frente, vem chegando um homem de vestes brancas na sua frente. Roupas brancas, resplandecentes. E você sabe quem é. É o Filho do Deus vivo. É o próprio Deus encarnado. É Yeshua. Ele vai chegando perto de você, ele se aproxima e olha para você. Ele olha agora nos seus olhos e diz assim, para você, quem que eu sou para você? Quem que eu sou para você? Essa foi a pergunta que Pedro respondeu instantaneamente. Pronto, pode abrir seus olhos. O que Pedro respondeu? Tu és. Cristo. Tu és o quê? O Tu és Filho O Cristo. Deixa eu te falar uma coisa. do Deus vivo. Eu acabei de dar uma aula para vocês de sobrenomes aí, não dei? Yes. Sobre Bar-Jonas. Uhum. Deu uma aula sobre sobrenome, deu uma aula sobre sobrenome aqui nos Estados Unidos. Poderia ensinar isso para vocês também, sobrenome russo, né? Nos nomes da Rússia, todo nome que termina com a palavra it é homem, termina com ova é mulher. Martina Navratilova é a filha da Navratila. Ivanovich, filho do Ivan. Ok. Depois que eu dei essa aula para vocês de sobrenomes, deixa eu te perguntar, qual que é o sobrenome de Jesus? Cristo. Cristo. Jesus Cristo de Nazaré? Cristo não é sobrenome, amados. Nazaré? Também não, Nazaré é a cidade. Então não tem sobrenome? Messias? Yeshua HaMashiach. Falou aí após a autoridade. É. A palavra Cristo significa exatamente ungido. Quando Pedro respondeu para ele, Pedro falou assim, tu és o ungido do Deus vivo. Uau! Isso muda. Quem é Jesus para você? Um profeta? Um mestre? Um revolucionário? Um pregador? Por isso que eu pedi para você fechar os olhos. Quem é Jesus? Você tem que ter essa resposta dentro do seu espírito com toda clareza. Ele é o próprio Deus encarnado. Eu tive uma experiência sobrenatural com isso. Em 2018 eu fui operado no Brasil. Já contei para vocês, alguns já sabem, eu fui operado no meu intestino. Eles abriram da altura do meu estômago até lá embaixo, perto da minha região do meu pênis, abriram minha barriga inteira, tiraram todo o meu intestino para fora, cortaram quase 1 metro do meu intestino grosso, costuraram ele, lavaram o meu intestino em cima de uma pia com mangueira de jardim e usaram um aspirador de pó para puxar toda a sujeira que estava no meu intestino. Depois costuraram tudo de novo. Eu não sei se você já percebeu, tudo que você vai fazer na vida, você mexe com o abdômen. Se vai calçar um sapato, você mexe com o abdômen. Se você vai levantar o braço, mexe o abdômen. Se você respira, mexe com o abdômen. Se você espirra, mexe com o abdômen. Tudo mexe com o abdômen. Quando eu saí da cirurgia, passou o efeito da anestesia, no final do dia, o médico veio me visitar, falou, sua cirurgia foi um sucesso, você não pode pegar resfriado, você não pode rir, você não pode tossir, você não pode espirrar. Também tenta não morrer nos próximos 3 dias. Brincadeira, foi assim que o médico falou para mim.
A cirurgia foi tão séria que eles esperavam que eu morresse dentro dos primeiros 3 dias. Eu não morri dentro dos primeiros 3, eles achavam que eu ia morrer nos primeiros 5. Eu fui operado terça-feira de manhã, terça-feira, quarta-feira, eu fiz de tudo. Quando o médico falou para mim que eu não podia rir, que eu não podia tossir, que eu não podia espirrar, que eu não podia fazer isso, que eu não podia ficar doente, o que aconteceu comigo? Meu cérebro recebeu aquela mensagem e falou, eu não posso dormir. Porque se eu dormir e sonhar, e se eu espirrar, e se eu tossir, e se eu gritar, não posso. E o meu cérebro, então, ficou resistindo a dormir. Eu fiquei resistindo a dormir. Eu tirava uns cochilos, acordava apavorado. Tirava uns cochilos, acordava apavorado. Terça-feira eu fui operado. Terça-feira à noite eu dormi muito mal. Não consegui dormir. Quarta-feira o dia inteiro eu ficava assim. A Débora estava comigo no hospital. E no final do dia, de quarta-feira, eu consegui dar um cochilo um pouquinho mais fundo. Quando eu dei um cochilo, eu acordei com um barulho muito forte de uma linha de anzol esticando. Sabe quando você pesca e a linha de anzol estica? Eu acordei com aquele barulho. Quando eu acordei com aquele barulho, eu percebi que eu tinha espirrado. Naquela noite, o meu remendo aqui da minha, como é que chama? Curativo, sangrou. Na quinta de manhã, o médico chegou e eu falei para ele, doutor, eu acordei com isso, tal, tal, tal. Ele falou assim, falou, o que aconteceu? Ele falou, aconteceu o seguinte, quando eu te operei, eu dei 3 pontos, você tem 3 camadas de ponto, uma lá embaixo, uma no meio e a de cima. A camada do meio foi de nylon. Significa que o seu espirro rompeu a sua cirurgia aqui embaixo. Tem 2 opções. Opção número 1, eu te levo para a sala de cirurgia novamente, abro você inteiro e costuro de novo. Opção número 2, deixa quieto. O máximo que pode acontecer é nascer aí uma hérnia e você vai ficar com uma hérnia em cima da onde ela nascer. Daqui 2 anos você volta, eu opero, tira essa hérnia de você. Falei, doutor, eu não aguento voltar para a sala de cirurgia, não. Mas, pelo amor de Deus, não faz eu voltar para operar com essa hérnia, não. Ele falou, rapaz, você está com uma situação muito delicada. Hoje eu acordei com uma diarreia, não tô já fui no banheiro 3 vezes lá em casa, não estou conseguindo nem ficar em pé, com tanta diarreia que eu estou. E eu estou saindo de viagem amanhã para a Argentina, era feriado no Brasil, vou passar o feriado prolongado na Argentina. Deixa eu pensar o que eu vou fazer. Passou 2 minutos, ele chegou saiu do meu quarto, voltou de novo e falou assim, ó, eu não quero que você tenha complicações, eu vou estar para a Argentina. Se houver complicação, é outra pessoa que vai te operar, não sei o que o cara vai fazer com você. Você vai me desculpar, mas vou arrumar um jeito, eu vou te levar para a sala de cirurgia agora. Eu fui operado na terça, voltei para a sala de cirurgia na quinta. Bom, resumindo a história para vocês, saí da sala de cirurgia na quinta-feira, voltei à recuperação novamente com o maior cuidado possível do mundo, sem poder nem respirar. Eu não tinha forças para orar. Qualquer coisa que você possa imaginar, eu não tinha força. Eu não tinha força para nada. A única coisa que eu lembrei, que o Espírito Santo me lembrou, é que o nome de Deus em hebraico, quem se lembra dessa aula? O nome de Deus em hebraico são 4 letras. Y, H, V e H. Yahvé. E a palavra Yahvé é como é um respiro. Feche seus olhos, inspira pelo nariz, e solta e fala assim, ó, Yahvé. Respira de novo. Solta e fala, Yahvé. Essa foi a minha oração. Se hoje Jesus Cristo aparecer para mim e perguntar, Paulo, quem eu sou para você? Eu vou dizer para ele, você é o Yahvé. É isso que você é para mim. E aí, no texto que nós estamos estudando aqui agora, diz que essa chave, ele foi dada para quem tem essa revelação.
Eu posso te ensinar, eu posso te mostrar, eu posso aprofundar com você na palavra, mas você precisa ter a revelação de quem é Cristo para você. Por quê, Paulo? Porque Cristo está aqui mostrando para mim e para você que ele está te dando chaves. Essa chave significa o quê? Lembra do exercício? O que você ligar na terra é ligado no céu. No céu. Se você desligar na terra, é desligado no céu. Sabe o que Jesus está dizendo? Escute o que eu vou te falar. Ele está dizendo que isso significa que o que acontece aqui na terra depende mais de você ligar e desligar do que propriamente do próprio Deus. Uau! Não escutei ninguém falar uau. Jesus está dizendo o seguinte, presta atenção no que eu vou te falar. Olha só no que eu vou te falar. Ele está te dando, você tendo a revelação de que ele é. Ele está te dando uma chave que você pode mover na terra e mover nos céus. Ô, gente, nós estamos nos primeiros 10% da introdução da aula. Para entender a profundidade desse texto. Eu tenho mais uns 12 textos bíblicos aqui para a gente aprofundar nele. Mas, antes de aprofundar nele, eu quero que você tenha essa revelação. Olha só. Quando você tem a revelação de quem é Jesus para você, você conecta com ele quem ele é para você, o que vai acontecer na sua vida aqui na Terra depende mais de você do que da própria ação dos anjos. Faz sentido ou não? Deixa eu te dar uma boa notícia. Como é que está a sua área financeira? Como é que está seu casamento? Como é que está a sua saúde? Como é que está seu business? Como é que está a sua área sentimental? Depende mais de você, de usar as chaves, do que do próprio Deus. Quando você tem a revelação de quem Cristo é, ele colocou essa chave na sua mão. Abra a mão assim, ó. E diga, eu tenho as chaves. Eu tenho as chaves. Foi-me dada as chaves. Foi-me dada a chave. Essa chave não é do Pedro. Essa chave não é de São Pedro. Essa chave é de todo aquele que tem a revelação. A chave dos reinos dos céus é dado para mim e para você. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 13. Olha só que coisa poderosa. Versículo 11 e 12. 13, versículo 11 e 12. Pode ler? Pode ler. Ele respondeu: a vocês é permitido entender os segredos do reino dos céus, mas a outros não. Pois ao que tem, mais lhe será dado, e terá em grande quantia, mais do que tem, até que... Não, mas ao que não tem... Mas ao que não tem, será lhe tirado. Até o que tem. Lê de novo. Pois ao que tem... Pois ao que tem, mais lhe será dado. Isso. E terá em grande quantia, mais do que nada tem, até o que tem lhe será tirado. Pronto. Fala assim, eu tenho a chave. Eu tenho a chave. Ouviu o que Jesus falou aqui? Ó? Jesus respondeu para os discípulos assim, ó, versículo 11. Porque para vocês, eu dou para vocês as chaves do reino dos céus. Só que aí não está escrito a chave, está escrito o quê na versão de vocês? Mistérios. É a mesma coisa. Oi? Na sua está escrito o quê, o Ney? Mistérios. Mistérios. Então, Jesus está dizendo assim, ó, para vocês, eu te ensino os mistérios, para vocês, eu te ensino as chaves, para vocês, eu te ensino o segredo. Você tem a chave.
Faz sentido ou não? Faz. Por que que você tem a chave? Porque você já teve a revelação de quem Cristo é. Posso contar uma história? Tem gente que tem a revelação de que Cristo é o Filho do Deus vivo e nem é crente, nem está dentro de uma igreja. Está lá na África, está lá no Amazonas, está lá na Rússia, está lá em outro lugar. Tem gente hoje dentro até da religião muçulmana que está tendo revelação de que Cristo é o Senhor, é Deus, e ele está ensinando isso para os muçulmanos, e ele está tendo a revelação, ele tem a chave do reino dos céus. Não precisa de religião para ter essa revelação. Eu achava que só os evangélicos tinham essa revelação. Que bobagem que ensinaram para nós. Ensinaram para nós uma religião errada. Nós achar que só nós é certo. Para com isso. É quem tem a revelação que tem a chave, meu irmão. Então, se você tem a revelação de que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, é o Deus encarnado, é o Yahvé que está aqui no nosso meio, você tem essa chave. Essa chave para quê? Olha lá o que nós lemos aqui, ó. Versículo 12. Aquilo que você tem. O que você tem? Você tem saúde? Amém. Versículo 12 fala isso. Pois até aquilo que tem vai lhe ser dado. Você tem saúde? Você vai ter mais saúde. E você vai ter saúde em abundância. Esse é o 11. 12. Pois ao que tem, lhe será dado. O que você tem? Você tem saúde? Pronto. Então vai ser lhe dado. E você vai ter com abundância. Você tem inteligência? Eu tenho inteligência. Então vai ser lhe dado mais inteligência e você vai ter inteligência com abundância. Eu não sei se vocês sabem, apóstolo Pedro era analfabeto. Não era estudado. Sabia disso? Não. Pois é. E um homem inteligente, revelação de Deus, escreveu a Bíblia. Até aquilo que você tem lhe será dado. Você tem felicidade? Vai sentir também mais felicidade. E você vai ter com abundância. Você tem alegria? Pumba, você tem a chave. Aumenta a alegria que você vai ter mais alegria. Quem está entendendo? Amém. Então, nós temos a chave. Aquilo que você tem, você terá em abundância. O que eu entendo aqui? O desejo de Yahvé, para mim e para você, é que a gente tenha abundância em tudo. Diga comigo, abundância em tudo. Em tudo. Aquilo que você tem lhe será dado e você terá em abundância. Olha que coisa interessante. Abre comigo como é que Deus pensa em abundância. 2 Coríntios, capítulo 9. Segundo livro de Coríntios, capítulo. Primeira pessoa que achar, diga achei. Ei. Joia. Segunda pessoa fala, estou aqui. Estou aqui. Quem não achou ainda, fala, estou campeando. Estou procurando. Na minha terra, falava campeando. Campeão. 2 Coríntios, capítulo 9. Esse texto aqui, eu gosto muito dele, eu não vou poder ensinar ele todo para vocês. Eu vou ensinar só o 8. Tá legal? Marilene, você pode ler para nós só o 8, por favor? Leia igualzinho o Anderson lê. Devagar, pausado, sem pressa de ir para lugar nenhum. Qual A minha capítulo? luz aqui é muito ruim. Qual capítulo, Pedro? De 9. 9. 9, versículo 8. Sim, senhora. Obrigado. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós todas as graças, a fim de que, tendo sempre em tudo, toda suficiência, superabundez em toda boa obra. Fala assim, meu Pai eterno.
Oh, uau. Fala, meu Pai eterno. Meu Meu Pai Pai eterno. eterno. Um versículo bíblico. Minha Quantas versão fala palavras... Hã? A minha versão fala mais fácil de entender ainda. Então leia ela devagar para nós. E Deus pode dar a vocês muito mais bênçãos do que precisam, para que tenham sempre, em todas as coisas, ampla suficiência e mais do que o necessário para fazerem todo tipo de boa obra. Tá. Nossa, entende mais ainda, Mais ainda. mais explicado. Agora preste atenção, um único versículo. Quantas palavras de abundância tem aí? Lê para mim. Abundância, de fartura, quantas palavras tem aí? Vamos descobrir? Vamos devagar? Vamos lá. O Anderson. Yes, Lê yes. devagarzinho para nós. Você vai lendo e a gente vai contando. Vamos lá. E Deus pode dar a vocês. Ó, então Deus pode o quê? Dar Dar. Dar. Primeira palavra, então, é dar. Tá certo ou tá muito errado? mais. Certo. Aham. Muito mais bênçãos Segunda palavra, então, é muito mais. Então, se ele pode dar, muito mais. Olha só. do que vocês precisam, para Uhum. que tenham sempre. Outra, olha aqui, ó. Ter o quê? Sempre. Para que tenham Sempre. 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 Sempre é quando? Diariamente, sempre. Sempre. Ok? Sempre. Tendo sempre o quê? Em todas as coisas. Pronto. Então, tendo sempre em tudo. Então, nós não podemos ter falta de nada. Tendo sempre todas as coisas. 4 vezes já. O que mais? 3. Todas as coisas. Ampla suficiência. Ampla suficiência. 5 vezes no mesmo versículo. Ó, gente, é um versículo. Nós não estamos estudando um livro, não. É um versículo. O que tem, então, aqui? Ampla suficiência. O que mais, Anderson? E mais do que o necessário para fazerem todo tipo de boa obra. O mais do que o necessário, na minha tradução, fala assim, superabundez. É. A sua também é assim? Superabundez. É. Superabundez. Então, quantas vezes aí, num versículo só, Deus está falando de tanta abundância? Quantas vezes? 6. 6 vezes. Agora vem a pergunta, que eu quero que vocês pensem nela. Quem é que ensinou para nós o evangelho de pobreza? Religião. Aí, quem que ensinou para nós o evangelho de escassez? Que nós temos que concordar que nós não tem nada, que nós temos que passar necessidade, que nós temos que passar perto, que nós temos que ficar doente, que nós temos que pagar o preço mesmo, que nós temos que sofrer, que nós temos que ser feio, morar longe, andar de chinelo com arame por baixo. Quem foi que ensinou esse trem? Quem que enfiou esse trem na nossa cabeça, pelo amor de Deus, gente? Um único versículo, 6 vezes. Olha só, Jesus Cristo falou assim, eu quero dar para vocês uma chave. Que chave que é essa? A chave que liga e a chave que desliga. Essa chave de ligar e desligar é a revelação de quem é Cristo na sua vida, quem é Cristo na minha vida. Se eu tenho essa revelação de Cristo na minha vida, essa chave, então, agora ela vai produzir em mim o quê? Toda a fartura, toda a abundância, toda a beleza que o meu papai tem. Quem entende? Faz sentido ou não? Eu quero concluir o nosso pensamento de hoje com a seguinte frase. Você já tem a revelação de quem é Cristo na sua vida? Sim, eu tenho. Não, Paulo, não tenho. A religião meteu um trem na minha cabeça, a religião falou um monte de coisa. Não tenho. Então, você precisa ter uma intimidade com Cristo para entender quem Ele é. Porque quem tem essa revelação tem a chave. Qual chave? Ligar e desligar. Ligar e desligar. Semana que vem nós vamos aprender quem tem essa chave e não usa, o que acontece com essa pessoa.
Era para ser hoje, né? Mas não vai dar tempo. Semana que vem nós vamos aprender o que essa chave significa de fato e de verdade. Quais são as 7 coisas que eu recebo quando eu recebo essa chave? As 7 coisas que você recebe quando você pega, quando você tem essa revelação. Cara, eu tive a revelação, Paulo, que 7 coisas tremendas vão acontecer com você semana que vem, que você vai ver que vai mudar o seu pensamento. E nós vamos aprender como é que essas chaves são estabelecidas e usadas no nosso meio. Show de bola? Show. Show de bola. Quem que Top.